Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Senhor do Sábado. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 2, a partir do verso 23, que diz assim: Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas escrituras o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aí vem o capítulo 3, a partir do verso 1, que vai contar aqui uma outra história que eu já vou mencionar aqui para vocês na sequência. A discussão que está em questão aqui nesses dois textos, na última parte do capítulo 2 e no capítulo 3, os versos 1 a 6, dizem respeito à questão do sábado. Jesus claramente tinha uma postura completamente diferente da postura dos líderes religiosos do seu tempo. É interessante que no episódio que vai aparecer, que vai ser aqui destacado, a discussão toda surge porque Jesus estava caminhando com os discípulos pelos campos de cereal no sábado, e os discípulos pegavam as espigas de cereal, que ainda estavam ligeiramente verdes, pegavam ali a espiga, iam tirando os grãos, iam colocando na boca e iam comendo. A lei, na verdade, mencionava que uma pessoa passando por um campo tinha autorização de poder pegar das espigas ou daquilo que havia sido plantado e comer. Não podia levar para casa, mas ele podia comer ali. Fazia parte da lei. O que o indivíduo não podia fazer era levar para casa. É isso que a lei menciona. Agora, os líderes religiosos mencionam: os seus discípulos quebram a lei, porque eles não guardam o sábado, eles estão colhendo espigas no sábado. Aonde é que tem uma lei que diz que no sábado não poderiam ser colhidas as espigas? A única lei que mencionava a questão de colher espigas mencionava que o indivíduo, passando por um campo, ele poderia recolher um pouco desse cereal e poderia comer enquanto passava pela plantação, mas ele não podia cortar e levar para casa. Era isso que a lei dizia. A lei não falava nada sobre você não poder fazer isso no sábado. De onde eles tiraram essa informação? Da tradição dos judeus. A tradição oral, na época, que depois se tornou uma tradição escrita, que acabou dando origem à própria Mishnah, que é o livro das tradições dos judeus, mencionava que o indivíduo ele não poderia, sob hipótese alguma, fazer qualquer tipo de trabalho, e havia uma relação de 39 trabalhos diferentes que não podiam ser feitos no sábado. Um deles, colher espigas quando o indivíduo passa pelo campo no sábado e quebrar essas espigas e comer. Isso era considerado um trabalho. Eles estabeleceram, só para você poder ter uma ideia, mais de 600 mandamentos entre proibições e coisas que poderiam ser feitas só em relação ao sábado. Eles tornaram o sábado um verdadeiro fardo para as pessoas. Por isso Jesus Cristo vai dizer: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Vocês inverteram completamente as questões. Não é assim que a coisa funciona. E para isso ele vai usar um episódio que aconteceu quando Davi fugia de Saul. Ele vai chegar até o local onde está a Arca da Aliança e vai perguntar a Abiatar se Abiatar, o sacerdote, se possuía algum tipo de comida. E Abiatar vai dizer: eu não tenho, só tenho os pães da preposição, que eram pães que eram trocados a cada semana. A cada semana havia, quando terminava ali um ciclo de 7 dias, os pães eram trocados, os pães velhos eram retirados, cada pão representando uma das 12 tribos de Israel. Esse pão podia ser comido pelos sacerdotes, mas não podia ser comido por pessoas comuns. Como era uma situação de emergência, Davi recebeu autorização para poder comer desse pão. E ele vai lançar mão dessa situação para poder dizer: olha,
E lembre-se, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Vocês não podem inverter as questões. Em nenhum momento o que está em xeque é se o sábado deve ou não ser guardado. O que está em xeque é o que pode e o que não pode ser feito no sábado. E é nesse contexto que vai aparecer agora o capítulo 3. Veja aqui o relato do capítulo 3, versos 1 a 6. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com a mão deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, e então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Eu não sei se você entendeu aqui essa história. Houve aquele embate enquanto Jesus estava passando num sábado pelo campo de cereal. Os discípulos estão debulhando cereal e estão comendo enquanto estão passando pelo campo. Eles são criticados. Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Agora, eles sabem que Jesus vai para a sinagoga. Na sinagoga, eles colocam de propósito o indivíduo lá com a mão deformada, para ver o que Jesus vai fazer. E foi um plano que eles fizeram. Eles estão olhando para aquele homem que está sofrendo apenas como um instrumento para tentar pegar Jesus num deslize. E Jesus olha para o homem e enxerga o sofrimento do indivíduo. E Jesus então agora olha para a situação e ele diz: ok, eles querem te colocar em evidência, então venha e fique em evidência. E coloca o homem no meio da sinagoga. Olha para os críticos que o estavam ali, estavam prontos para poder acusá-lo de quebrar a lei, e vai dizer: no sábado, o que é lícito fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficam em silêncio. Jesus olha para o homem e o cura. É claro, ninguém tinha condições de poder criticar Jesus, porque a Bíblia e a lei mosaica mencionava que o bem deveria ser feito no sábado e não o mal. Claro que sim. O que eles mencionavam que não podia ser feito, você vai encontrar nos evangelhos várias ocasiões nas quais os próprios líderes religiosos chegam para indivíduos que foram curados e dizem assim: existem 6 dias para vocês serem curados, por que vocês vêm no sábado? Eles ficam furiosos porque o sábado era mais importante que as pessoas. Vocês estão entendendo isso? A discussão não era se o sábado deveria ou não ser guardado. A questão é o que poderia ou não poderia ser feito no sábado. O que mais chama a atenção aqui no contexto do texto é que o texto vai mencionar que esses mesmos líderes religiosos, no sábado, saem da sinagoga junto com o pessoal, os herodianos, os do partido de Herodes, e tramam a morte de Jesus no próprio sábado. Bom, tramar a morte de alguém no sábado não é pecado. Você entende? O que o texto está mostrando é a incoerência de você viver em cima de uma tradição. O sábado é para ser uma bênção para a vida do ser humano. É um dia para que você, de forma mais intensa, possa trabalhar em favor do outro. E não tornar a vida dos outros ainda um fardo maior. E Jesus mostrou exatamente o que ele pretendia. Bem, amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais ainda na história para poder compreender agora um pouquinho mais de como essas histórias elas podem, de alguma maneira, ser analisadas e interpretadas. A ideia, tanto na quarta quanto na quinta-feira, a temática será histórias em formato de sanduíche, parte 1 e depois a parte 2. Mas hoje, para já, eu quero orar a Deus, pedindo ao Senhor: olha, hoje, como é terça-feira, nós temos ainda um bom tempo para nos preparar para o sábado. Por que não, já a partir de agora, pensarmos em fazer alguma coisa boa em favor de alguém no sábado? Pense sobre isso. Talvez haja alguém aí que nesse momento também precisa colocar diante do Senhor um pedido especial. A gente vai estar orando junto agora. Abra teu coração diante do Senhor. O desafio é colocar os seus pedidos também aí no nosso canal. A gente vai estar orando por eles todos os dias. Una-se a mim agora, enquanto clamamos a Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o sábado foi dado como uma bênção para o ser humano. Um dia para ser vivido em favor do Senhor,
na comunhão com o Senhor, mas também para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, o próximo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde a vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?